Existe um momento específico na vida adulta em que a fé deixa de ser empolgação e vira confronto. Não com Deus, mas com tudo aquilo que foi dito sem preparo. Porque chega um dia em que a pessoa obedece, continua, insiste, faz o que ensinaram, e mesmo assim, a realidade não se move 1 centímetro. E esse é o ponto onde ninguém mais fala com clareza. Porque não é bonito, não vira testemunho e não cabe em frases prontas. Quando obedecer não muda nada. O problema não é só externo. Ele começa por dentro na mente, na expectativa quebrada, na sensação de que existe algo errado, não necessariamente com Deus, mas com a lógica que foi apresentada como absoluta, aquela ideia simples de causa e efeito, que funcionava bem no discurso, mas falha quando a vida real entra em cena. O adulto não abandona tudo de uma vez. Ele vai cansando em silêncio. Continua indo, continua fazendo, continua acreditando publicamente. Mas por dentro começa a se perguntar se está vivendo fé ou apenas sustentando uma estrutura que não admite falhas. E esse conflito interno é um dos mais pesados, porque não dá para falar em voz alta sem ser mal interpretado. O que quase ninguém admite é que obedecer sem retorno visível gera desgaste emocional, espiritual e psicológico. E não porque a pessoa quer recompensa fácil, mas porque foi ensinada a esperar algo concreto. E quando esse algo não vem, surge a culpa, a comparação e o silêncio. Como se questionar fosse sinal de fraqueza e não de maturidade. Nesse ponto, muitos se fecham, outros se afastam. E alguns continuam apenas por inércia. Não por convicção, mas por medo de admitir que estão confusos. E confusão adulta é mal vista, porque desmonta discursos prontos e obriga a encarar a fé sem maquiagem, sem promessa automática e sem controle. Talvez você esteja exatamente aí, não revoltado, não descrente, apenas cansado de ouvir que tudo vai se resolver se você fizer mais um pouco, esperar mais um pouco, aguentar mais um pouco, quando o que você sente é que ninguém te explicou o que fazer quando obedecer não produz o efeito prometido. Existe um erro grave em tratar a fé como garantia, porque quando a garantia falha, o chão some, e ninguém ensinou a caminhar sem chão. Só ensinaram a seguir regras, esperando o resultado. E agora você se vê parado, não por preguiça, mas porque a lógica que sustentava tudo desmoronou. O mais pesado é achar que isso só acontece com você, como se fosse exceção, como se fosse falha individual, quando na verdade há pessoas demais vivendo exatamente esse mesmo conflito em silêncio, sustentando a aparência, enquanto por dentro tentam reorganizar tudo o que acreditaram até aqui. Esse conteúdo existe porque essa parte nunca foi dita com honestidade, e enquanto ela continuar escondida, muita gente vai carregar culpa desnecessária, achando que o problema está nela, quando na verdade está na simplificação excessiva de algo que sempre foi mais profundo, mais duro e menos previsível. Isso não é um convite para abandonar a fé. É um convite para amadurecer, para separar Deus de discurso, caminho de promessa humana, obediência de barganha, porque continuar sem entender também cansa. E cansa mais do que parar. Se isso fez sentido para você, não como emoção, mas como reconhecimento, então fique atento ao que vem depois. Porque esse não é um vídeo isolado. É o começo de uma conversa que só interessa a quem já passou da fase das respostas fáceis e está tentando permanecer sem se enganar. E se você quer continuar nesse tipo de reflexão, sem frases prontas, sem infantilização e sem maquiagem espiritual, permaneça por aqui, porque os próximos conteúdos só existem se essa conversa continuar.